Oi, minhas estrelas. Que bom ter vocês aqui. Ela chamava de amizade, o que arrancava o ar com um toque. Adriana sorria, mas o corpo gritava por tudo que Gisele fingia não ver. Já te chamaram de amiga? Quando você só queria ser amor? Se sim, deixa o like e vem comigo. Na história de hoje, eu vou te levar até onde o desejo cansa de se esconder. Meu nome é Adriana. E se existe uma palavra que me persegue mais do que qualquer outra, é essa: amiga. Ela sempre me chamava assim, com a voz doce, quase carinhosa, como se fosse um elogio. Mas para mim, cada vez que Gisele deixava esse rótulo escapar entre os lábios, era como uma punhalada silenciosa. Amiga. Como se eu fosse só isso. Como se tudo o que eu sentia fosse invisível, abafado sob essa palavra confortável que nunca correspondeu ao que queimava dentro de mim. Gisele era o tipo de mulher que não precisava se esforçar para dominar um ambiente. Bastava entrar. Seu jeito descontraído, a risada alta, o cabelo sempre preso de qualquer jeito, mas com alguns fios escapando para moldar o rosto. Tudo nela parecia casual, mas me atingia como se fosse calculado para me enlouquecer. E eu, presa na armadilha da nossa amizade, engolia o desejo cada vez que ela se jogava no sofá da minha sala e dizia: "Dri, você é minha melhor amiga." Era tortura, mas também era vício. Eu a queria tanto que cada palavra dela se transformava em combustível para minha imaginação. O modo como pegava minha mão para contar um segredo, como me abraçava, demoradamente ao se despedir, como se aproximava para sussurrar qualquer bobagem no meu ouvido. Tudo eram gestos inocentes para ela, mas para mim eram labaredas. Eu fingia indiferença, mas saía de cada encontro em brasa, consumida por um desejo que nunca ousava confessar. A parte mais cruel era a naturalidade. Para Gisele, éramos inseparáveis, confidentes, cúmplices. Para mim, cada toque carregava um peso que ela nunca percebia. Eu me perguntava se era só comigo, se era minha mente transformando carinho em provocação, ou se havia algo escondido também nos olhos dela. Talvez fosse ilusão, talvez fosse apenas eu. Mas havia momentos, curtos, fugazes, em que o silêncio entre nós se prolongava, e eu tinha certeza de que ela também sentia. No fundo, eu sabia que uma hora algo iria se romper. Não era possível manter tanto fogo preso atrás da palavra amiga. Naquele dia, quando Gisele me ligou com sua voz leve e disse: "Amiga, passa aqui em casa, preciso de você." Eu soube que não conseguiria mais fingir. Quando cheguei à casa dela, o portão já estava aberto, como sempre. Ela nunca se preocupava em trancar as coisas, dizia que a rua a conhecia, que todos ali eram praticamente uma extensão da sua família. Entrei sem bater, como fazia desde sempre, e encontrei-a na sala, sentada no chão em meio a um amontoado de roupas espalhadas. Estava escolhendo o que levaria numa viagem de fim de semana. "Amiga, ainda bem que você veio", disse, levantando os olhos e sorrindo como se eu fosse a solução para todos os problemas dela. "Eu não consigo decidir o que usar, e você sempre me salva nessas coisas." A palavra amiga, de novo. Aquela palavra que me acorrentava e me queimava ao mesmo tempo. Fingi normalidade. Sorri. Mas dentro de mim, uma corrente elétrica se espalhou. Ela usava um short curto e uma camiseta larga, caída de um ombro, deixando à mostra parte da alça do sutiã. A cena era banal, íntima demais para o meu coração. Gisele deitada entre roupas, pernas dobradas, pés descalços, me pedindo opinião sobre vestidos, como se eu tivesse cabeça para pensar em cores e tecidos, quando tudo o que eu via era a pele dela exposta. Sentei-me ao lado, tentando disfarçar o nervosismo. Peguei uma das peças que estavam jogadas e brinquei. "Você sempre inventa drama, Gisele. Qualquer coisa fica bem em você." Ela riu e me empurrou de leve pelo ombro. O tipo de toque que para ela era natural, mas para mim foi como um incêndio instantâneo. A proximidade era sufocante.
O calor do corpo dela chegava até mim, a respiração curta quando se inclinava para mostrar alguma coisa. Em certo momento, ao se levantar para pegar um cabide, Gisele se apoiou em minha coxa, sem perceber. O peso leve da mão dela sobre mim foi suficiente para me fazer prender a respiração. E então, como se não bastasse, virou-se rindo. Você não presta atenção em nada, né? Tá viajando. Sim, eu estava, mas não para onde ela imaginava. Enquanto a ajudava a dobrar as roupas, percebi que o ambiente se fechava ao nosso redor. A sala parecia menor, as paredes mais próximas, e cada gesto simples se transformava em convite para algo que não era dito. Ela passava os dedos nos tecidos, mas eu só conseguia imaginar esses dedos na minha pele. Nossas mãos se tocaram ao mesmo tempo, e por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém recuou. Os dedos de Gisele roçaram os meus de forma leve, mas suficiente para que o ar ficasse pesado entre nós. Ela riu, tentando manter a naturalidade, mas o rubor em suas bochechas a denunciava. Eu engoli em seco, sem coragem de puxar a mão de volta. Quando finalmente ela a retirou, foi devagar, como se o gesto fosse uma despedida. Você é distraída demais, Dri, disse baixinho, e a maneira como meu nome soou nos lábios dela me arrepiou inteira. Continuei ajudando-a a dobrar roupas, mas minha atenção não estava em tecidos nem em malas. Estava em cada detalhe do corpo dela. O jeito como o short curto subia um pouco quando ela se inclinava. O modo como a camiseta larga deslizava pelo ombro, revelando mais pele do que deveria. Os cabelos, presos de qualquer jeito, começaram a se soltar, formando ondas desordenadas que caíam pelo rosto. Ela prendia uma mecha atrás da orelha a cada 2 minutos, e esse gesto simples era suficiente para me enlouquecer. A sala parecia aquecer com a proximidade. A cada risada de Gisele, eu sentia sua perna encostar na minha, sua mão apoiar-se em meu braço, como se a intimidade fosse natural. Para ela, talvez fosse. Para mim, era tortura. Me ajuda aqui, pediu, levantando-se para vestir um dos vestidos diante de mim. Não foi até o quarto trocar. Simplesmente tirou a camiseta na minha frente, sem cerimônia, revelando o sutiã preto de renda por baixo. Minha respiração falhou. Ela agia com naturalidade, como se mostrar o corpo fosse apenas parte da confiança que tínhamos. Mas eu sabia que não era só isso. O jeito como ela observou minha reação pelo canto dos olhos dizia mais do que qualquer palavra. Quando vestiu o vestido, girou diante de mim, perguntando se estava bonito. Eu assenti, mas minha voz saiu fraca, quase trêmula. Ela sorriu como se tivesse notado, como se tivesse gostado de notar. E quando voltou a se sentar ao meu lado, o ombro nu roçando no meu, percebi que não era mais possível fingir. A naturalidade de Gisele tinha virado provocação. O sofá parecia menor a cada segundo. Gisele se aproximava sem perceber, ou talvez percebesse demais. O ombro dela ainda roçava no meu, e eu não tinha coragem de me mover. O calor da pele dela era tão presente que parecia pulsar contra a minha. Enquanto mexia no celular, ria de algo que leu e encostava a cabeça em mim como se fosse natural. Para ela, era apenas conforto. Para mim, era tortura. Você é minha parceira de sempre, Dri, murmurou, a voz baixa, quase como um carinho. O parceira não doía como o amiga, mas ainda me deixava num lugar que não era o que eu queria. Sorri, tentando manter o controle, mas por dentro, minhas pernas tremiam. Quando se levantou para pegar uma garrafa de água na cozinha, acompanhei cada movimento do corpo dela. O vestido curto subia de leve, revelando mais pele do que deveria. Ela voltou descalça, passos leves, e trouxe um copo para mim. Ao me entregar, nossas mãos se tocaram de novo, e dessa vez ela não riu. Ficou séria, olhando fundo nos meus olhos, por segundos que pesaram mais do que qualquer conversa. Você sempre me olha assim, disse, deixando escapar um sorriso de canto. Meu coração parou. Ela havia notado. A confissão disfarçada em brincadeira me desarmou.
Tentei rir, mudar de assunto, mas Gisele não desviou o olhar. Aproximou-se devagar, como se estivesse testando até onde eu suportaria. Sentou-se de novo ao meu lado, mas dessa vez inclinou o corpo inteiro em direção ao meu. Nossos joelhos se encostaram, firmes, e ela não afastou. Pelo contrário, apoiou a mão na minha perna para se equilibrar, e ali ficou. A respiração dela batia no meu rosto, quente, acelerada, e eu já não tinha como fingir. O silêncio se instalou entre nós, denso, elétrico. Nossos rostos ficaram tão próximos que eu podia contar cada detalhe dos cílios dela, sentir o cheiro doce da sua pele, perceber o leve tremor em seus lábios. Eu sabia que bastava um movimento, uma inclinação mínima para que nossas bocas se encontrassem. E pela primeira vez, tive certeza de que ela também sabia. O ar entre nós estava tão denso que parecia vibrar. Eu a sentia perto demais, a mão ainda apoiada na minha perna, o corpo inclinado na minha direção, o perfume doce misturado ao calor da pele. Tudo gritava que era agora. O coração batia descompassado, tão forte que parecia ecoar pela sala inteira. Gisele sustentava meu olhar de um jeito diferente, como se procurasse respostas que não estava pronta para pedir em voz alta. Seus olhos desciam dos meus para minha boca e voltavam, num vai e vem silencioso que me deixava à beira da rendição. Eu sabia que se me aproximasse um pouco mais, não haveria retorno. E eu não queria retorno. O tempo esticou, elástico, cruel. Eu lutei comigo mesma, hesitei, mas então meus instintos tomaram a frente. Inclinei o rosto devagar, como se testasse os limites, esperando que ela recuasse. Mas ela não recuou. Pelo contrário, permaneceu imóvel, respirando rápido, os lábios entreabertos como se estivessem prontos. Foi nesse instante que compreendi. Não era só eu. Nossas bocas se encontraram num beijo breve, mas intenso, como o choque de uma corrente elétrica atravessando o corpo. Foi rápido, mas incendiário. O gosto dela invadiu minha boca, e meu corpo inteiro respondeu de imediato, um arrepio tomando cada pedaço de mim. Afastei-me quase no mesmo segundo, como se precisasse de ar para acreditar no que tinha acabado de acontecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela me olhava com os olhos arregalados, a respiração acelerada, os lábios ainda úmidos. Eu estava prestes a pedir desculpas, a inventar qualquer explicação, quando Gisele levou a ponta dos dedos até a própria boca, tocando-a devagar, como se ainda sentisse o calor do beijo. Adriana. Disse meu nome num sussurro rouco, carregado de algo que não era reprovação. Era desejo, mesmo que ela ainda tentasse disfarçar. Meu corpo tremia, não de medo, mas de antecipação. Eu sabia que aquele beijo não seria o último. Tinha sido apenas a faísca que acendeu o incêndio. Quando ela voltou a se inclinar, mordendo de leve o lábio, percebi que o próximo beijo não seria breve. Seria o começo de algo, que nenhuma de nós teria como parar. A gente não devia, ela murmurou, mas o tom da voz era frágil demais para ser um não. Gisele se afastou um pouco, como se quisesse me dar um recado racional, mas seus olhos atraíam. Ela mordia o lábio inferior, respirava rápido, e os dedos ainda estavam em cima da minha coxa, firmes, como se não soubessem soltar. Eu não respondi. Não havia nada a dizer. Apenas olhei para ela, como se minhas pupilas pudessem traduzir a confissão que minha boca não ousava repetir. Gisele desviou o olhar por um instante nervosa, mas logo voltou a me encarar. Havia fogo ali, um fogo que ela não disfarçava mais. Adriana, você me deixa confusa. Ela riu, mas era uma risada baixa, rouca, carregada de nervosismo. E então, antes que eu pudesse reagir, foi ela quem encurtou a distância. Segurou meu rosto entre as mãos, com uma firmeza inesperada, e me beijou de novo. Dessa vez não houve brevidade. Foi um beijo longo, intenso, cheio de urgência. A boca dela se abriu, contra a minha, como se buscasse respostas. E eu respondi com a fome que já não tinha como esconder. Senti seus dedos se enroscarem nos meus cabelos,
puxando de leve, e um arrepio percorreu minha coluna inteira. O corpo dela colou ao meu, sem reservas. O peso do contato era delicioso, desesperador. Minhas mãos exploraram suas costas, subindo até encontrar a pele quente por baixo do vestido. Gisele suspirou contra minha boca, um som pequeno, mas capaz de incendiar cada pedaço de mim. Quando o beijo terminou, ela recostou a testa na minha, rindo baixinho, quase sem fôlego. Isso é errado, mas eu não quero parar. Eu também não. Naquele instante, não havia certo ou errado. Só havia o sabor da boca dela, o cheiro do seu corpo grudado ao meu e a certeza de que o jogo tinha mudado. O não devia já tinha se transformado em um quero mais. Quando ela deslizou a mão pela minha cintura e puxou meu corpo mais para perto do dela, percebi que o próximo passo não seria só beijo, seria o início da entrega completa. O beijo seguinte não teve espaço para hesitação. Gisele me puxou com força, como se quisesse recuperar todo o tempo que passamos fingindo ser apenas amigas. Sua boca se moldou à minha com uma urgência deliciosa, e dessa vez não houve tentativa de frear. Nossos corpos se encontraram de um jeito cru, sem barreiras. A cada movimento, a sala parecia encolher ao nosso redor, até restarmos só nós duas, devorando o instante. As mãos dela desceram pela minha cintura, firmes, exploratórias, e pousaram na curva do meu quadril. Eu gemi baixo contra sua boca, incapaz de conter a reação. O som pareceu estimulá-la ainda mais, porque logo senti seus dedos apertarem com mais ousadia, como se testassem até onde eu estava disposta a ir. E eu sabia, não havia volta. Eu estava disposta a tudo. Minhas próprias mãos ganharam coragem. Subi pela lateral de seu corpo, sentindo cada centímetro da pele quente sob o vestido. O tecido fino cedia facilmente ao meu toque, e quando alcancei a barra, deslizei os dedos por baixo, provocando-a da mesma forma que ela me provocava. O arrepio que percorreu seu corpo foi visível, arrancando dela um suspiro entrecortado. Gisele se afastou só o suficiente para olhar nos meus olhos. O rosto dela estava corado, os lábios úmidos, e havia um brilho selvagem em seu olhar. Você não faz ideia do quanto eu queria isso, confessou, quase sem voz. Não precisei responder. O beijo seguinte foi ainda mais intenso, desordenado, nossas línguas se encontrando em movimentos famintos, como se não existisse amanhã. Meus dedos cravaram-se em suas costas e o corpo dela pressionou o meu contra o sofá, roubando-me o ar, mas me dando algo muito mais vital em troca. A sensação de estar finalmente onde sempre quis. O mundo ao redor se dissolveu em calor, respiração e desejo. Eu já não via as roupas espalhadas, não ouvia nada além do som de nossos beijos e da respiração acelerada. Tudo em mim queimava, e tudo nela respondia. O momento em que Gisele puxou a barra do meu vestido marcou a ruptura definitiva. Não havia mais disfarces. Não havia mais espaço para desculpas ou fugas. Nossos corpos se buscavam como se fossem ímãs, colando-se com uma força que não admitia recuo. O vestido subiu em suas mãos e o calor do toque dela na minha pele exposta me incendiou por dentro. Beijei-a com uma fome que eu não sabia guardar. Minha boca deslizava pela dela como se quisesse roubar cada pedacinho de ar que respirava. Gisele retribuía com igual intensidade, mordendo de leve meus lábios, puxando meu cabelo, me tomando inteira com gestos que misturavam pressa e necessidade. Era como se tivéssemos esperado tempo demais e agora não houvesse mais como conter a explosão. Nossas pernas se enroscaram, os corpos pressionados um contra o outro. Eu sentia cada curva dela, cada suspiro quente contra minha pele. Minhas mãos exploravam sua cintura, subiam por suas costas, desciam com ousadia, até ouvir dela um gemido abafado que me fez tremer. Era como música proibida, feita apenas para mim. O sofá já não era suficiente para conter tanta intensidade. Caminhamos para o quarto,
Gisele me empurrou de leve contra a cama, colocando-se por cima de mim. Seus cabelos caíam em ondas ao redor do meu rosto, criando uma moldura íntima, como se o mundo inteiro tivesse sumido. Seu olhar era selvagem, faminto, mas ao mesmo tempo carregado de ternura. Era impossível não me perder nele. Cada beijo agora vinha acompanhado de toques mais ousados, mais firmes, mais exigentes. Minhas unhas arranharam suas costas de leve, e ela reagiu colando a boca no meu pescoço, sugando minha pele como se quisesse deixar marcas que nunca pudessem ser apagadas. Arqueei o corpo, tomada por uma onda de prazer que não conseguia controlar. Era fogo puro, sem pausa. Desejo transformado em realidade, em algo tão intenso que me arrancava da lógica. Eu já não era a Adriana, a amiga. Eu era apenas o corpo entregue a ela, a mulher que finalmente tinha o que sempre quis. E, quando nossos olhares se cruzaram no meio da intensidade, percebi que não era só um clímax físico. Era um pacto silencioso de que nenhuma de nós duas teria volta depois daquela noite. Ficamos imóveis por alguns segundos, como se nossos corpos ainda não tivessem entendido que podiam parar. Minha respiração vinha em ondas rápidas, quente, misturada à de Gisele, que ainda se apoiava sobre mim, o rosto colado ao meu pescoço. O silêncio era cheio, não vazio, pesado de significados, marcado pelo som dos nossos corações descompassados. Passei a mão devagar por suas costas, sentindo o suor que umedecia sua pele. Ela não se moveu, apenas suspirou contra meu ombro, como se estivesse se permitindo descansar em mim. Foi um gesto simples, mais íntimo, quase mais intenso do que tudo o que tinha acontecido antes. Era como se naquele momento eu fosse mais do que sua amiga, mais do que qualquer título. Eu era seu refúgio. Ela ergueu o rosto e nossos olhos se encontraram. O brilho em seu olhar ainda estava ali, mas havia também algo novo, um medo suave, uma consciência do que tínhamos acabado de fazer. Gisele abriu a boca para falar, mas em vez de palavras, apenas deixou escapar uma risada curta, nervosa. Eu também ri, e naquele riso havia alívio e cumplicidade, como se estivéssemos dizendo: é real, aconteceu mesmo. Adriana, disse meu nome quase num sussurro, a voz rouca. Eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondi, puxando-a para mais perto, colando minha boca na dela num beijo lento, sem urgência. Não era mais sobre pressa ou explosão, era sobre permanecer. Ela correspondeu suave, como se quisesse prolongar aquele instante até o infinito. Nossas mãos se entrelaçaram, descansando entre os corpos colados, e por alguns minutos ficamos apenas assim. Duas mulheres, duas respirações, dois corações tentando encontrar ritmo. O quarto estava em desordem, roupas caídas pelo chão, almofadas espalhadas, mas não havia nada fora do lugar dentro de mim. Pela primeira vez, tudo fazia sentido. Quando Gisele mordeu o lábio e sorriu, dizendo baixinho: "Acho que nunca mais vou conseguir te chamar só de amiga", soube que o depois não era um fim, era apenas o começo de algo maior que ainda estava por vir. O quarto estava mergulhado em silêncio, mas não era o silêncio desconfortável de antes, cheio de coisas não ditas. Era um silêncio pleno, carregado daquilo que finalmente tínhamos coragem de viver. Gisele ainda me olhava como se tentasse decorar cada detalhe meu, o rosto, os olhos, a boca que ela agora conhecia tão bem. A cada segundo, eu percebia que não havia arrependimento em sua expressão. Havia desejo, sim, mas havia também paz. Ela segurou meu rosto entre as mãos, como quem segura algo precioso, e disse com firmeza: "Adriana, eu não consigo mais fingir. Você não é só minha amiga. Nunca foi." O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma revelação, e ao mesmo tempo como uma confirmação de tudo o que sempre soube. Eu sorri, e foi um sorriso, carregado de alívio e certeza. Beijei-a devagar, prolongando o momento, e naquele beijo não havia pressa, apenas a solidez de um pacto.
As mãos de Gisele entrelaçaram-se às minhas, nossos dedos apertados como se quiséssemos selar um juramento invisível. Já não havia espaço para dúvida. Tínhamos atravessado a linha e agora só restava caminhar por esse novo caminho lado a lado. Não como amigas, mas como mulheres que escolheram se pertencer. Olhei ao redor. Roupas pelo chão, taças esquecidas, almofadas deslocadas. Para qualquer outra pessoa, aquilo seria apenas desordem. Para mim, era a marca visível de uma transformação. Nada estava no lugar de antes, e talvez fosse exatamente isso que tornava tudo perfeito. Gisele recostou a testa na minha e sussurrou com um sorriso que misturava ternura e intensidade. Nunca mais vamos voltar a ser o que éramos. Eu sei. Respondi com a voz firme, olhando fundo em seus olhos. E é exatamente isso que eu quero. Nos beijamos outra vez, suaves, cúmplices, e dessa vez não havia medo, não havia desculpas. Era um beijo de quem se escolhe, de quem se reconhece. Naquele instante, percebi que o nome amiga havia morrido para sempre entre nós. Não éramos mais cúmplices de segredos inocentes, mas cúmplices de um amor proibido que já não precisava se esconder. Gisele e eu tínhamos atravessado juntas a fronteira da amizade, e do outro lado, descobrimos que não havia volta, porque, enfim, tínhamos nos encontrado como amantes. E aí? Você já viveu um amor que teve que se esconder atrás da palavra amiga? Adriana desejava em silêncio, enquanto Gisele sorria, sem saber do incêndio que causava. Mas naquela sala, entre roupas jogadas e toques distraídos, o desejo parou de fingir. Você já tentou esconder o que sentia, só para continuar perto? Conta pra gente nos comentários. Qual cena te desarmou de um jeito que você não esperava? Se essa história te tocou onde ninguém vê, se inscreve e ativa o sininho. Nos vemos nos comentários. E no próximo vídeo.